Queda de cabelo, perda de massa muscular, flacidez, baixa na imunidade, déficit de cognição, perda de memória, fraqueza, dores de cabeça e muitos outros sintomas são relatados por pessoas que fazem a utilização de Ozempic e de outras canetas, entre aspas, emagrecedoras aí. Meu nome é Lincoln Almeida, sou nutricionista e hoje eu vou relatar para vocês muitos dos problemas que nós temos enfrentado em consultório durante os atendimentos de pessoas que fazem a utilização de Ozempic e produtos, medicamentos similares. Primeiro de tudo, obviamente que eu não faço a prescrição dessa medicação, né? Não sou médico, porém eu faço o acompanhamento nutricional das pessoas que querem mudar o seu estilo de vida e fazem a utilização do Ozempic, seja essa utilização acompanhada por médico ou então por conta, que é ainda pior. É inegável que essa medicação funciona. O objetivo dela não é emagrecimento, como a gente já sabe, como provavelmente você já sabe. Foi criada com o objetivo de tratamento de diabetes e como uma consequência no esvaziamento gástrico mais lento acaba promovendo muita saciedade. As pessoas diminuem muito a sua fome e conseguem passar muito tempo sem comer. Inclusive, muitos colocam um colateral como se fosse realmente uma sensação de náusea o tempo todo que impede elas de comer. Justamente isso, essa sensação de impedimento de comer, que faz com que as pessoas continuem no processo de déficit calórico. É muito interessante a utilização dessas canetas, porque ao contrário do que nós vemos numa dieta convencional, a maioria das pessoas tem dificuldade justamente no controle do apetite. Passou-se ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, a fome começa a aumentar. E para muita gente fica difícil de suportar a fome e começa a aumentar o estresse. Aumenta o estresse, aumenta a fome, aumenta um pouco a fraqueza e a pessoa acaba desistindo de fazer a dieta. Mas a gente precisa entender que no processo de emagrecimento a pessoa vai sentir fome durante uma fase de adaptação ali, mas ela não vai passar fome. Isso quer dizer que não vai faltar nutrientes para ela. É apenas o organismo dela pedindo mais comida, pedindo tantas calorias quanto ela estava dando antes. E num processo de adaptação normal, nós precisamos superar esses obstáculos. Mas é justamente nesse obstáculo que a maioria das pessoas desistem. Já com a utilização das canetas, como o Ozempic, Saxenda, Victoza, as pessoas não têm essa sensação, esse estresse, essa frustração causada pelo déficit calórico. Então elas conseguem passar com um controle melhor de cortisol ali, sem muito estresse. Elas conseguem passar horas sem comer. E é justamente aquilo que faz elas perderem peso e perderem peso muito rápido. E aí que também mora o grande problema. Essa sensação de estômago cheio faz com que as pessoas comam cada vez menos. E isso leva elas a um quadro de subnutrição. Por mais que ainda estejam com grande quantidade de gordura corporal, às vezes uma pessoa tem lá 120 quilos e acabou perdendo 10 quilos, por exemplo, ela acaba perdendo muita massa muscular e ela ainda continua com um perfil de obesidade, porém perdendo mais massa muscular do que deveria e também consumindo menos vitaminas e minerais, o que vai atrapalhar na saúde dela. Entenda que toda reação bioquímica no seu corpo necessita de vitaminas. Vitaminas, o nome já diz, vitamina, é uma amina essencial para a vida. Se você deixa de consumir essas vitaminas e esses minerais, a sua saúde começa a ficar em jogo. Aí nós vamos perceber queda de cabelo, nós vamos perceber uma queda na imunidade, nós vamos perceber déficits cognitivos, perda de massa muscular acentuada, fraqueza. Tudo isso é causado por esse déficit agressivo, não somente de calorias, mas desses nutrientes essenciais. E isso acaba afetando a pessoa de forma geral, não somente na parte estética, mas na parte hormonal também, porque hormônios, para serem sintetizados, nós precisamos do colesterol, nós precisamos também de proteínas e a gente precisa de vitaminas e minerais no processo de síntese desses hormônios. Se há déficits nutricionais, esses hormônios acabam sendo deixando de lado e o organismo acaba destinando esses outros nutrientes para questões mais vitais, como o batimento cardíaco, como o funcionamento do seu cérebro, e aí a tua imunidade cai, teus hormônios ficam prejudicados, tudo isso sendo causado pelo baixo consumo de nutrientes. Nesse cenário, a suplementação passa a ser bem interessante para a maioria dos casos, tá? A gente vê a suplementação das vitaminas e dos minerais, mas algumas vitaminas necessitam ser colocadas em conjunto com a alimentação, como é o caso da vitamina D, vitamina E, vitamina K e vitamina A. São vitaminas lipossolúveis. Isso significa que são vitaminas que dependem de gordura para fazer a absorção. Se a pessoa faz essa suplementação em jejum, por exemplo, e passa muitas horas sem comer, a absorção dessas vitaminas acaba sendo prejudicada.
adequada. Então nós precisamos colocar essa suplementação em conjunto com alguma refeição. Ou então nós precisamos colocar uma suplementação de ômega 3, uma suplementação de outro produto que seja de uma qualidade nutricional boa, para que essa suplementação tenha realmente uma bioacessibilidade e uma biodisponibilidade melhor. Outro ponto que nós percebemos é que, como é um medicamento que reduz muita fome, as pessoas acabam evitando consumir alimentos que dão mais saciedade, como por exemplo frutas, verduras, legumes e também proteína. Isso acaba sendo um grande problema, porque além da proteína, como eu falei, faz parte da síntese de hormônios e também faz parte ali na manutenção da massa muscular, você acaba perdendo fibras que são componentes dos vegetais, verduras, legumes, tudo ali, né? Você acaba perdendo essas vitaminas, você acaba perdendo os compostos bioativos que estão ali presentes também. Além disso tudo, muitas pessoas que fazem a utilização desses medicamentos, justamente por o estômago estar cheio o tempo todo, não conseguem tomar água suficiente. Então olha só como a gente entra num perfil extremamente complicado, uma pessoa que não está consumindo nutriente suficiente para o organismo funcionar e não está consumindo fibra para o intestino funcionar, nem água para o intestino funcionar bem e está tomando pouquíssima proteína também, afetando ali a sua qualidade de vida. Então muitas vezes a gente vê as pessoas tendo bons resultados em 2, 3 meses e a partir do terceiro, 4 meses as coisas começam a desandar quando o corpo começa a sentir os efeitos mais drásticos de uma restrição calórica muito grande quando não é acompanhada pelos profissionais. E o que é legal disso tudo é que, como uma forma permissiva, essas pessoas percebendo que estão emagrecendo acaba piorando o tipo de alimentação que vem fazendo. Ao invés de mudar o estilo de vida, acabam piorando, porque elas não têm muita fome. Então às vezes acaba comendo uma vez por dia, 2 vezes por dia, e nessas vezes, como ela não está com muita fome, acaba optando por alimentos ultraprocessados, por doces, por alimentos mais calóricos que, além de não ter nutrientes suficientes, acabam prejudicando a microbiota intestinal e acaba colocando ela num perfil de inflamação subclínico que fica cada vez mais difícil de tratar. Então não tem problema de você fazer a utilização desse medicamento quando bem aconselhado por um médico de sua confiança, desde que você faça também acompanhamento nutricional. Você precisa ajustar esses nutrientes para conseguir ter um emagrecimento saudável. E aí a gente está falando seja por meio da alimentação ou então por meio de suplementações adequadas à sua realidade. Inclusive, muitas das vezes vale a pena você reduzir a medicação para sentir um pouquinho mais de fome, para que a gente consiga colocar mais verduras ou então mais frutas ou suplementação de fibras, mais água e proteína na sua alimentação. Então, se eu fosse colocar aqui algumas coisas mais importantes que você precisa cuidar, primeiro de tudo vamos falar aqui de suplementação de proteína, tá? Extremamente interessante você ter ali um whey protein ou outra proteína em pó que facilite você consumir ao longo do dia para evitar essa perda de massa muscular mais agressiva. Mas não somente isso, você utilizar também uma creatina, que a creatina ajuda a evitar perda de massa muscular. E um ponto extremamente importante é, você vai perder massa muscular se você não treinar. Se você está comendo muito pouco devido à utilização dessas canetas, devido à utilização do Ozempic, você não tem energia e você não vai conseguir treinar bem. Se você não está treinando bem, você não vai conseguir manter a tua massa muscular. Então, por isso que pode ser interessante baixar a dose do medicamento para comer mais, ter mais energia para gastar no treino e aí sim conseguir manter a tua massa muscular. Porque sem manter a massa muscular, você vai ter mais flacidez. Você não vai ter um aspecto que vai te agradar. Isso que as pessoas falam, cabeça de Ozempic, né, que a cabeça parece que está maior, justamente porque está acontecendo uma grande perda de massa muscular ali e as pessoas acabam ficando com esse aspecto, né, porque estão corpo mais fino e a cabeça parece que está maior. E uma coisa que é muito recorrente em consultório, que a gente vê de novo e de novo e de novo, é o seguinte: a pessoa começa a fazer a utilização do medicamento e simplesmente para de comer. Ela não se preocupa em mudar a alimentação atual e não se preocupa em procurar uma atividade física. Acontece que se ela retira essa medicação, ela volta a ganhar peso muito mais rápido, porque ela não teve nenhum aconselhamento, ela não teve nenhuma adaptação de paladar ao longo do período que estava utilizando a medicação. Então o efeito sanfona nesse cenário vai ser muito agressivo e muito mais agressivo porque a pessoa não tem uma quantidade relevante de massa muscular, ela tem pouca massa muscular, ainda tem um pouquinho de gordura sobrando ali, então o corpo está muito mais receptivo nesse sentido ao estoque de gordura corporal. Então cuida com isso também. Então não seja irresponsável, não tome nenhum medicamento sem aconselhamento médico e se você for fazer a utilização, já contrata um nutricionista também para te ajudar, um nutricionista que seja bom. E essa é uma medicação cara.
É uma medicação que pode te ajudar, mas é uma medicação que não vai te ensinar a realmente levar para o resto da vida com aprendizado, com uma nova nutrição, com uma boa alimentação, tá? Então cuida disso e procure bons profissionais para você. Abraço, até uma próxima.